do Senhor. Pastor Jonathan, pastor da Igreja Cristã Evangélica no Jardim da Granja, em São José dos Campos, um amigo de longas datas mesmo, conhecido já da nossa igreja, mas ele nunca pregou neste novo templo. E com muita alegria eu o convidei, e eu percebi que com uma alegria igual ele respondeu dizendo: estarei com vocês, Glauber. Eu convido, querido pastor Jonathan, a vir à frente. Nós vamos orar por ele e vamos pedir ao nosso Deus que na sua graça nos dê a bênção da porção de sua palavra. Vamos orar. Igreja, vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Nós te louvamos porque todas as vezes que nós nos encontramos como irmãos para cultuar ao Senhor, nós somos lembrados, nós somos reorientados, nós somos confrontados e confortados pela palavra do Senhor. Como é bom cantar louvores ao Senhor, como é bom ler a tua palavra, como é bom orar ao Senhor, mas como é bom fazer isso como irmãos, e como irmãos, juntos. Agora nós vamos nos calar, nós queremos nos silenciar, e pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, ó Deus, cesse os verdadeiros ruídos, as distrações, aquiete as crianças, abençoe os pais, abençoe a todos aqui, repreenda a ação de Satanás, que ele não use nenhum momento para tentar atrapalhar tudo aquilo que nós preparamos para o Senhor. Que o teu Espírito Santo, mais uma vez, use esse púlpito, mas sabemos que não é o púlpito, é aquele que está atrás dele, que é um instrumento do Senhor. Tome, ó Deus, o pastor Jonathan, esse teu filho amado, servo do Senhor que eu conheço de longas datas, homem temente ao Senhor, apesar de todas as suas falhas, apesar de todas as suas lutas ministeriais, apesar, ó Deus, de todas as dificuldades no ambiente familiar, apesar disso, ele o ama, porque o Senhor o amou primeiro, assim como nós. Por isso, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou na mente do teu servo, trabalhou em seu coração, que ele consiga entregar fielmente a nós, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Não queremos sair daqui sem a voz do Senhor. Por isso nós pedimos as tuas bênçãos sobre ele e pedimos o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Graça e paz, meus queridos. É difícil a gente considerar com palavras a satisfação e o contentamento no coração de retornar à convivência com os irmãos. Noutras ocasiões que o pastor Glauber me convidou, estive pregando aos irmãos e algumas vezes também ministrando aulas de autoconfrontação para uma parte de vocês, pelo menos em 2 anos seguidos que eu me lembre. É uma alegria revê-los. De fato, retorno à convivência com vocês, mas não no mesmo lugar físico, né? Uma nova casa e um lugar muito agradável. Que Deus continue abençoando muito a vida de vocês. Eu morei 3 anos em Pindamonhangaba e algumas vezes transitei por aqui. E quando vinha para este culto, eu me lembrei desta rota e fico feliz que os irmãos estão bem alojados. Que Deus abençoe muito a todos. O meu desejo e a minha agenda era trazer a minha esposa e todos os meus filhos comigo, mas ontem a minha filha mais nova, Ana, começou com um quadro febril e hoje ela passou o dia com bastante febre, bem tristezinha, bem limitada. Como nós não temos familiares, avós, ninguém por perto, então entendemos que seria melhor minha esposa permanecer em São José cuidando dela e eu viria então sem a presença da minha esposa.
ficou também o meu filho do meio, Abner, mas eu trouxe comigo o meu primogênito, o Arthur. Vou pedir para que ele fique em pé. Esse é o meu primogênito, 11 anos. Veio comigo também uma filha não biológica, a Helena, que nos acompanha como família desde muito cedo, desde os 6 anos, discipulo essa jovem no caminho do Senhor e ela tem aprendido a temer a Deus, tá bom? Se algum rapaz olhar para ela interessado, precisa falar comigo, ok? Então eles fazem companhia a este pastor que vos fala nesta ocasião. É um prazer, meus queridos. Eu selecionei uma parte de Provérbios para conversar com vocês nesta ocasião. Peço que você abra em Provérbios 1, a partir do versículo 20 até o versículo 33. Eu não farei a leitura do texto na sua plenitude agora, porque enquanto nós conversarmos na exposição, eu quero ler alguns trechos e tecer algumas notas, dar algumas explicações e ofertar algumas aplicações para o seu coração. Mas até mesmo antes de considerarmos o texto em si, eu queria apenas trazer algumas notas para a nossa compreensão e acredito que isso facilitará o entendimento e produzirá em nós uma capacidade mais limpa de poder entender aquilo que o sábio quis comunicar naquela época. Quando nós falamos de provérbios, e eu estou pensando aqui no livro como um todo, na literatura, nós não estamos falando de um texto com uma única autoria. Às vezes a gente ouve isso, Provérbios foi escrito por Salomão, mas não é bem assim. Provérbios, na verdade, é uma espécie de enciclopédia ou um compêndio de coleções de sabedoria, sobretudo ali na época da monarquia. Então existe neste conjunto de livros pelo menos 7 coleções, cada uma dessas coleções marcadas com seu propósito, introdução e conclusão. Bastante parecido com o que acontece, por exemplo, no livro de Salmos. A gente diz lá, tem 5 livros reunidos num único. Provérbios é algo parecido, porque nós temos 7 coleções reunidas numa única coleção. E essas coleções, elas foram produzidas e organizadas numa época em que a sabedoria ela era buscada de maneira muito intensa, mas também, naquela época, as pessoas negligenciavam o saber, assim como hoje. Alguns que desejavam a sabedoria e que lutavam por tê-la, eles então organizavam este conhecimento em algumas literaturas, e essas literaturas foram preservadas e chegou até nós como um caminho de conhecimento do nosso Senhor. Então você tem vários autores, por exemplo, Agur, Lemuel, tem muitos autores que nós não sabemos o nome, mas escreveram porções de provérbios. E sim, de fato, Salomão talvez tenha sido aquele mais importante, mais destacado neste conjunto de sabedorias. Dessas 7 coleções de provérbios, a primeira delas, praticamente, ela é plena de autoria de Salomão. E aí sim, isso é verdadeiro. Ela começa em Provérbios 1 e ela vai se estender até Provérbios 9. E aí, a partir do 10, você tem outras coleções. Tendo dito isto, e talvez conseguindo colocar você dentro de um contexto literário, o texto de hoje, então, ele está nesta parte de Provérbios em que Salomão vai escrever uma série de palestras, de sermões, de ensinos, direcionados ao filho, é assim que ele chama o seu auditório, para tentar produzir no coração dos seus ouvintes o conhecimento a respeito de Deus e uma forma de entender as coisas do Senhor para viver de maneira plena aqui neste mundo, cumprindo a missão que Deus nos deu. São ao todo 12 sermões ou 12 palestras do Provérbios 1 até Provérbios 9, que desenham um caminho de busca pela sabedoria. Isso é interessante a gente pensar.
Porque na antiguidade eles tinham essa preocupação e os textos foram preservados e chegaram até nós, então devemos ter a mesma preocupação, caminhar numa jornada intensa em busca da sabedoria. Só que há um detalhe em tudo isso. Dessas 12 palestras da primeira coleção, 10 delas diz respeito a um pai que orienta o seu filho a como crescer e amadurecer nos caminhos do Senhor para uma vida de piedade. Então ela pressupõe um pai que está interessado em implantar no coração do filho o conhecimento a respeito de Deus e fazer com que esse filho viva a piedade do Senhor. 10 sermões em que o pai se dirige ao filho e diz: tenha sabedoria, viva piedosamente neste mundo, glorifique a Deus com a sua própria vida. Mas há também 2 interlúdios. Interlúdios porque estão no meio dessas palestras, e esses interlúdios, eles também servem ao conhecimento, mas de uma maneira um pouquinho diferente. Por quê? Porque nas 10 palestras que citei, o pai, ele pressupõe que vai ensinar o filho, que o filho vai entender esta sabedoria e vai amadurecer e viver piedosamente diante do Senhor. Mas nos interlúdios, o sábio considera a possibilidade desse filho rejeitar a sabedoria. Ele considera a possibilidade desse filho se rebelar contra o conhecimento e optar ou preferir por outras coisas nesse mundo que não seja o saber sobre Deus. Então, embora o pai esteja preocupado em ensinar o caminho do Senhor, em algum momento desta jornada, o filho se rebela contra Deus e decide ouvir outra coisa, seguir por outro caminho. O interlúdio, então, serve para alertar sobre esta possibilidade, mas também para revelar que, mesmo que tenha existido algum tipo de rebeldia, há tempo de se voltar para o Senhor e começar de novo esta jornada em direção a Deus. O texto que eu escolhi para a nossa reflexão hoje é o primeiro interlúdio, de 2, num conjunto de 12 palestras, em que 10, de um pai educando o filho, mais 2, um alerta sobre sabedoria em oposição à ingenuidade ou à ignorância, se você preferir. Conseguiram compreender isto? Com este pano de fundo, então, olhando para esse primeiro interlúdio, que eu vou chamar aqui de uma repreensão da sabedoria direcionada àquele que o sábio considerou ingênuo. E quero propor uma mensagem central, uma síntese do discurso que quero apresentar para vocês nesta noite, para que vocês possam aplicar ao coração e, obviamente, crescer em conhecimento e graça e viverem na direção de Deus. A mensagem central é a seguinte: a sabedoria, ela clama insistentemente por atenção. E não se assuste com a forma como eu escrevi, porque nós perceberemos que no interlúdio a sabedoria ela é personificada. Então ela se expõe como se fosse uma própria pessoa gritando e alçando a voz para lançar o seu conhecimento ao auditório. Então a sabedoria ela clama insistentemente por atenção. Mas existem os insensatos que a rejeitam, preferindo então a ignorância e o escárnio. Para estes, o resultado é a própria ruína. Em contrapartida, também existem aqueles que nós vamos chamar de sábios, que vão acolher este conhecimento da sabedoria, e estes, como veremos no discurso, encontrarão paz e segurança. Perceberam? Sabedoria alçando a sua voz para os crentes, para que possam ouvir e aprender sobre Deus e viver piedosamente no mundo. Entre esses, alguns vão rejeitar. Não vão querer a sabedoria, vão preferir outra coisa. Mas haverão aqueles que darão ouvido e caminharão em direção ao Senhor. É sobre isso que eu quero falar com vocês nesta noite. Como nós estamos falando de uma palestra, de um sermão, de um discurso do sábio, então, obviamente, ele tem aqui alguma estrutura dentro desse enunciado. Então, eu quero mostrar para vocês como que a palestra se organiza. Ela tem uma introdução, que é um alerta, um vocativo para a alma do ouvinte.
Ela tem um corpo que expressa esse conteúdo profundamente, e aí depois ele conclui, dando o resultado de alguém buscar ou rejeitar a sabedoria. E eu quero começar então tratando da introdução, ou do ambiente do sermão da sabedoria. Versículos 20 e 21. Aqui, nós observamos que o sábio, ele deixa evidente que há apenas duas possibilidades e que nós devemos então fazer uma escolha entre essas duas possibilidades. O que nós vamos chamar de dualismo. Agora, deixe-me chamar a sua atenção para algo. Muitas vezes as pessoas ofertam um discurso para nós, considerando a possibilidade de haverem apenas dois caminhos ou duas possibilidades. E às vezes a gente cai em ciladas assim, quando na verdade existe uma terceira, uma quarta ou até uma quinta opção. Então alguém diz, olha, você só tem que seguir nesta ou nesta direção. E você reflete um pouco e fala, não, tem uma outra alternativa. Então isso não é um dualismo, são possibilidades diversas e que eu posso analisar, julgar e pelo conhecimento escolher a melhor. Mas existem os dualismos de fato, que são aquelas ocasiões em que você tem que escolher entre um e outro, não existe alternativa. Por exemplo, a porta estreita e a porta larga. Não tem uma porta média. Ou você entra numa, ou você entra na outra. Quando falamos, por exemplo, entre luz e trevas, não existe penumbra, ou é luz, ou é trevas. Então a gente percebe que o dualismo está presente na Bíblia e por vezes a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu vou nessa direção, ou eu vou nessa direção. A sabedoria que temos em mãos, ela apresenta um dualismo. Ou você segue na direção da sabedoria, ou você segue na direção da ignorância. É uma escolha que você precisa fazer no mundo. E a introdução, ou esse ambiente, demonstra um pouco dessa intensidade e demonstra um pouco daquilo que o sábio quis comunicar. Vejam, os versículos 20 e 21. Eu projeto aqui uma versão que faz parte de uma espécie de tradução própria, mas você pode comparar com a sua Bíblia, não há problema. Contudo, eu deixo ali para que você possa observar o texto na forma como eu vou ler. Versos 20 e 21. A sabedoria, ela grita em alta voz na rua. Nas praças públicas, ela levanta sua voz. Nos mais altos muros, ela chama. Na entrada das portas para a cidade, ela faz o seu discurso. Perceberam a personificação? A sabedoria é uma ideia. Ela está presente em Deus e Deus publicou para a humanidade, expôs para a humanidade. Mas o sábio personifica como alguém que quer declarar a disponibilidade dela para todo mundo. Então ela está ali, gritando em alta voz, no portal, no pátio e onde quer que o auditório vá. Ela está disponível para todos. Curiosamente, nós percebemos que o sábio colocou algumas expressões de intensidade, porque ela não só está presente e disponível, mas ela grita, ela clama, ela se lança em favor do auditório. Uma frase que ouvi de um grande colega, também comum no relacionamento entre mim e o pastor Glauber, ele disse o seguinte: a sabedoria está sempre disponível para todos, mas nem todos estão prontos para a sabedoria. A maioria prefere os ruídos. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus criou todas as coisas, Ele disponibilizou conhecimento a respeito de si. Paulo testemunhou no capítulo 1 de Romanos, não é isso? Olhe para a criação, perceba a complexidade da criação, julgue a criação e encontrará um Criador. Vocês me verão. Qualquer pessoa que olhe para a criação com um senso correto de julgamento, encontrará Deus. Então ela está disponível. Além disso, o Senhor graciosamente nos deixou o quê? A sua própria palavra registrada ao longo de eras por autores que entenderam e foram inspirados por Deus e revelaram por escrito a vontade do Senhor. Então ela está acessível para todos nós. E ela é gratuita. Mas notem, nem todos a querem.
ou nem todos estão preparados para ela. Sabe, é muito fácil a gente provar essa ideia. Basta você olhar para o seu contexto pessoal e avaliar como as pessoas estão distraídas e desatentas em relação à criação. A tecnologia usurpou de nós muita coisa. Relacionamentos, momentos de reflexão, de contemplação, de busca e conhecimento por Deus. Distraídos com vídeos curtos, com vídeos engraçados, com redes sociais, especulando e verificando a vida alheia. Não é verdade? As pessoas passam muito tempo distraídas e muito pouco tempo buscando de fato a sabedoria do Senhor. Mas a sabedoria, ela é gratuita e ela está disponível. Se você sair um pouquinho hoje para o lado externo deste templo e olhar para o céu, encontrará o esplendor que Deus criou. Se contemplar o esplendor que Deus criou, verão o Criador. E se verem o Criador, entenderão a sua grandeza. Portanto, ela está disponível. Se lerem o texto bíblico, perceberão através das lentes dos autores o conhecimento do Senhor e poderão desfrutar, gozar disso, crescer com isso. Está disponível. Mas vejam, quantos de nós estão contemplando o Criador? Quantos de nós estão ocupando tempo lendo bons livros e lendo a própria palavra do Senhor para encontrar a sabedoria? E quantos preferem apenas os ruídos e as distrações? O sábio, ele grita e diz: olha, prestem atenção, a sabedoria está diante de vocês, decidam por ela, porque a sabedoria leva a Deus, e nos aproximarmos de Deus com conhecimento é o que o Senhor espera de nós como uma missão. Não deixe isso de lado. Mas uma vez que o sábio então expõe essa introdução que nos coloca nesse ambiente de discurso de sabedoria, ele vai então apresentar o que eu vou chamar de o corpo do saber, ou o corpo do sermão de sabedoria, o corpo da palestra de sabedoria, a partir do versículo 22, com um apelo inicial, quando o sábio diz: até quando vós ingênuos? Até quando vós amareis ser ingênuos? Até quando vocês, escarnecedores, se deleitarão com o escárnio e os insensatos adiarão o conhecimento? Se o sábio escreveu isso, é porque ele verificou que em sua época muitos escolheram a ignorância e desprezaram a sabedoria. Ele percebeu diante dos seus olhos que muitos naquela época não estavam interessados em conhecer a Deus, em buscar o Senhor, em se aproximar, mas ficarem distraídos com aquilo que o próprio mundo propõe, com os ruídos do sistema maligno, sem se aterem à sabedoria. E aí a sabedoria do sábio pergunta: até quando? Até quando vocês seguirão neste caminho? Até quando escolherão este caminho? Agora percebam que no versículo 23 há uma chamada de atenção, um vocativo que demonstra a misericórdia de Deus até mesmo sobre aqueles que escolheram a ignorância até determinado tempo da sua vida. Ele diz: voltai-vos. Vocês que escolheram a ingenuidade, vocês que escolheram ser escarnecedores, ele diz: voltai. Voltai. Voltai para onde? Voltai para a minha repreensão. Se assim o fizerem, emanarei meus pensamentos para vós. Isso é a sabedoria falando para o ouvinte. Tornarei conhecidos de vós os meus ditos. Então a ideia é de alguém que está com os olhos, ouvidos e sentidos atentos à ignorância, e a sabedoria continua gritando para ele para que ele se volte para o saber e encontre o Senhor. É possível. Por esta razão, não conhecendo de maneira íntima a maioria de vocês, grande maioria por sinal, eu não sei em que estágio você está em relação ao saber, mas isso não me preocupa e não me importa muito. O fato é que, se em algum momento da sua vida, ou se em toda a sua vida, você optou por um caminho
de distanciamento à sabedoria, agora é hora de voltar. Agora é hora de abandonar as coisas que distraem o seu pensamento. Agora é hora de abandonar aquelas coisas que deixam você distraído, para que você possa se concentrar no conhecimento de Deus e no próprio Senhor, e desfrutar disso como uma missão, para que no dia do julgamento entregue ao Senhor uma missão de fato cumprida. Volte-se à sabedoria, volte-se ao conhecimento. Não perpetue a ingenuidade, não seja um escarnecedor, não seja um insensato, não ignore o conhecimento de Deus. Até quando? Diz. Quando a gente pensa em alguns aspectos daquela cultura e compara a nossa, irmãos, isso aqui, eu precisaria de centenas de horas para falar sobre este assunto, mas um dos aspectos que chama muito a minha atenção nesses dias, e tem a ver com a formação de um filho, educando ele no caminho do Senhor, é o que nós chamamos, por exemplo, na nossa cultura de maioridade. Quando é que um indivíduo se torna maior na nossa cultura? Quando ele completa 18 anos. Mas na cultura da aliança, isso acontecia aos 12. Aos 12 anos, ele tinha que provar competência, entrar na vida adulta e se preparar para a formação familiar. Hoje nós vemos os nossos filhos com 11, 12, 13 anos, e como falta. Sabe, olhar para eles e imaginar que eles terão agora responsabilidades sérias, que eles poderão viver neste caminho e assumirão isso como uma rotina, é muito difícil, é muito árduo, porque a cultura empurra numa direção contrária. Eu quero deixar no ar, mas provocar vocês. Essa história de maioridade aos 18 anos serve apenas para tirar a carteira de motorista, tá bom? E provavelmente por algum crime ou algum descumprimento da lei, uma pena, se caso ocorrer algo assim. Mas não é a idade, é a maturidade. É fazer com que eles se voltem à sabedoria o quanto antes. E sigam por esse caminho. Este é o propósito. Este é o propósito. Você quer ver como é fácil provar essa questão e fazer com que a gente tenha uma reflexão honesta? Por exemplo, se eu chegar para você e disser assim: você é ingênuo, você recebe isso de uma maneira tranquila? Se eu disser: olha, você é infantil, você é imaturo, ou até mesmo você é ignorante, eu tenho a impressão que nenhum de nós ouviria isso com felicidade, correto? Se alguém nos chamar de ingênuo, falar: opa, ele está dizendo que eu estou negando o conhecimento. Se disseram infantil, olha, estou negando a fala, estou negando o conhecimento. Não é uma coisa que nós recebemos com bom grado. No entanto, intencionalmente ou não, muitas pessoas são de fato infantis, são de fato imaturas, embora elas neguem isso como uma expressão, elas vivem dessa forma e se mantêm assim. É tão bom quando as pessoas reconhecem o nosso desenvolvimento e a nossa maturidade, porque isso significa que estamos seguindo numa direção que agrada ao Senhor, crescimento. Por isso as crianças precisam deixar de ser infantis, precisam amadurecer. Os jovens precisam deixar de serem jovens e se tornarem adultos, é natural. Voltai-vos, movam-se na direção da sabedoria, clama o sábio. Mas além disso, e olha que interessante, o discurso ele fala de uma rebeldia, ele fala de uma renúncia que esse ingênuo ele apresenta em relação à própria sabedoria. Então, no discurso, a sabedoria grita. Nesse mesmo discurso, a sabedoria diz: olha, alguns estão rejeitando e é tempo de que vocês retornem à sabedoria, retornem à repreensão, mas existirão aqueles que continuarão pelo caminho da ignorância. Versos 24 e 25, o sábio diz: visto que, e vós recusais. Recusais o quê? Recusais escutar.
Porque quando eu estendo a minha mão, e aqui é a sabedoria personificada, quando eu estendo a minha mão, ninguém dá atenção. Vocês escarnecem o meu conselho, vocês não concordam com a minha repreensão. Estou disponível para vocês, mas vocês não me querem, vocês continuam me negando. Pensem muito sobre esta palavra que tenho apontado para vocês: distrações. O nosso mundo é um mundo de distrações. Em ambientes, existem pessoas convivendo, mas sem terem relacionamentos, porque estão distraídas. Elas vão para lugares onde poderiam contemplar o Criador, mas elas se mantêm distraídas. Quantas vezes, somente nesta semana, você viu alguém parado em algum lugar com o celular, tirando foto, sem sequer essa pessoa estar atenta ao lugar onde está, ou talvez o risco que esteja correndo, ou sei lá o quê. Estão distraídas. Poderiam estar lendo um bom livro, lendo a Bíblia, investigando o conhecimento do Senhor. Este ingênuo se rebelou contra a sabedoria. O sábio ele está pressupondo então esta possibilidade. Alguém pode ter a sabedoria diante dele e mesmo assim negá-la, mesmo assim rejeitá-la, mesmo assim caminhar numa outra direção. Mas vejam, no fluxo da palestra, e isso é feito de uma maneira tão bela, tão fantástica, a habilidade de escrita, o senso literário que percebemos aqui em Provérbios é fascinante. Nos versos 26 e 27, a gente percebe então o destino desse ingênuo. Porque não é natural? Se você tem que fazer uma escolha, qual é a escolha da sabedoria? Ou vocês ficam comigo ou vocês me rejeitam. Ou escolhem a sabedoria ou escolhem a ignorância. Vocês têm que escolher. Quem escolhe a sabedoria, um resultado. Quem escolhe a ingenuidade, um outro resultado. Mas a pergunta natural é: qual o resultado? O que acontece com uma pessoa que opta pela ingenuidade? Os versículos 26 e 27 expõem isso. O sábio vai dizer: eu, por minha vez, me rirei quando a vossa desgraça ocorrer. E eu quero repetir, aqui é a própria sabedoria personificada falando para o seu auditório. Zombarei quando a vossa calamidade vier. Quando vier a vossa calamidade, como uma tempestade, e como um redemoinho a vossa desgraça chegar, quando a aflição e a angústia vierem sobre vós. A sabedoria rirá. Mas entendam, há um aspecto de ironia literário, mas isso aqui não deve ser percebido como zombaria. Porque quando a gente fala de alguém que ri do outro, dá uma impressão de zombaria. Dá a impressão que, nesse caso, a sabedoria está zombando daquele que a negou. Mas não foi isso que o sábio quis comunicar. O que o sábio quis comunicar é uma ideia de triunfo. Porque pense o seguinte: aquele que escolhe a ignorância, naturalmente e certamente vai encontrar desgraça, calamidade, tempestade, angústia e aflição. Esse é o destino natural de alguém que nega o conhecimento de Deus. Em contrapartida, isso provará que a sabedoria é o melhor caminho. Então, a desgraça do ignorante prova o triunfo do saber. E este é o sentido. Rir aqui não é uma expressão de zombaria, é uma expressão de triunfo. Quando alguém opta pela ignorância, terá como resultado a própria desgraça, mas alguém que escolhe a sabedoria viverá em triunfo com o Senhor, porque a verdade sempre triunfará. A sabedoria sempre será maior e, sobretudo, o próprio Deus estará satisfeito por aquilo que produzimos quando procuramos a sabedoria. Eu estou lendo um autor, um escritor. Ele não é pastor, ele nem está escrevendo texto sobre teologia necessariamente, mas é um estudioso que tem investigado o desenvolvimento dos saberes no mundo. E ele começa
a desenhar como a sabedoria era desenvolvida na Grécia Antiga, como ela se desenvolveu no Império Romano, Idade Média e assim até chegar aos nossos dias. Aliás, não os nossos dias, porque ele é um escritor mais antigo. Mas em determinado momento ele fala algo que chama muito a minha atenção. E ele está falando algumas décadas antes de nós. Ele diz o seguinte: alguém que procura a sabedoria, que vive pela sabedoria, que forma o seu intelecto de maneira correta, ficará isolado neste mundo, na concepção dele, porque ele não terá companheiros, porque a maioria não tem escolhido saber. Interessante. E por que isso? Porque ele vai alcançando o nível de conhecimento enquanto a sociedade como um todo não alcança, e aí ele fica isolado, de fato, porque ele não tem com quem conversar, ele não tem com quem lidar a respeito desses assuntos, a não ser que ele volte ao nível dos demais. E nós estamos falando de alguém que não tem a concepção da sabedoria divina, de alguém que não entende as coisas sob a ótica do Evangelho, que alguém que não entende que Deus é a matriz, o fundamento e o centro basilar de todo o conhecimento existente. Mas ele percebeu isso. Ele percebeu isso. O que precisamos fazer? Precisamos conhecer mais ao Senhor. E eu sou uma pessoa que gosto tanto de observar, investigar e questionar, inquirir as coisas, porque isso me fascina. E a gente vive num tempo que, de fato, a tecnologia está tão avançada, não é? O conhecimento tão avançado em alguns aspectos. E aí você fica, por quê? Como que isso revela aquilo que a própria Escritura e os provérbios nos ensinam sobre essa busca à sabedoria? E aí a resposta que eu encontro é que a formação intelectual não necessariamente ela representa a sabedoria. Você pode formar-se intelectualmente e não ser sábio. Essa é a questão. E você pode nem ter uma formação intelectual tão acurada e ser sábio. Alguém que talvez você conheça, um dos antigos, que olhava para o céu e sabia se iria chover ou não, que observava as formigas e sabia se no final do dia cairia uma chuva forte ou uma chuva fraca. Alguém que sabia lidar com a natureza. Isso é sabedoria. Mas talvez não tenha uma intelectualidade tão acurada. E parece que é isso que acontece no nosso mundo. Você vai numa grande empresa, eu citei hoje pela manhã, na minha igreja, como a Embraer. A minha igreja fica ao lado da Embraer, ali, da planta da Osiris Silva, ali, antiga Faria Lima. E é interessante porque lá, a montagem de um avião, não sei se alguém aqui trabalha na Embraer, mas ela é feita por departamentos, né? Você faz um pedaço do avião em cada lugar, depois junta tudo e aquilo se transforma numa aeronave. É assim que funciona. Então você tem alguém lá no determinado setor que é responsável por fazer um parafuso daquela aeronave. E ele é extremamente habilidoso naquilo. E faz muito bem o parafuso. Mas se você perguntar para onde vai aquele parafuso, que sustentação aquele parafuso vai promover, ou qual o efeito daquilo no todo da aeronave, é possível que ele não saiba. Então ele é habilidoso numa arte, mas ele não tem o conhecimento pleno. Você já foi a algum médico alguma vez, e aí você contou o seu problema e ele falou assim, isso não é comigo, é com o outro. Já viveu essa experiência? Essa não é a minha especialidade, é a especialidade do outro. Então acura-se o intelecto, mas parece que a sabedoria falta. Agora, como você pode dizer para um paciente que você não sabe lidar com o problema, se nós somos um corpo e um organismo vivo, e não partes? Para que você lide bem com uma parte do nosso corpo, você precisa conhecer o todo, não tem jeito. E isso exige sabedoria. O destino do ingênuo é a calamidade, é a desgraça, é a aflição, é a angústia. Em contrapartida, nós perceberemos que no final, essa expressão também apontará para o julgamento. Versículos 28 a 31, percebam. Verso 28, então eles me invocarão, mas eu não responderei mais. Eles me procurarão diligentemente, mas não me encontrarão.
Porque eles odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. Eles não concordam com o meu conselho, rejeitam toda a minha repreensão, portanto eles comerão do fruto do seu caminho e se fartarão de seus próprios planos. É a forma como o ingênuo, aquele que negou a sabedoria, vai ser julgado. Pode ser que chegue um tempo em que alguém até tenha o desejo por buscar a sabedoria, mas não terá mais como fazer isso, porque será tarde demais. Não posso aqui criar aplicações específicas pensando qual era a ideia do sábio quando escreveu o sermão, mas o fato é que ele considera que pode existir um momento em que você, mesmo que queira, você não vai conseguir mais. Você teve sua chance. E se você não a aproveitou, agora não dá mais. Agora não dá mais. Por isso, o sábio disse lá de antemão: voltem para a sabedoria enquanto é tempo. Sabe qual é o tempo de voltar-se para a sabedoria? Agora, neste exato segundo, se você tem optado pela ingenuidade. Espero que não, obviamente. Neste trecho, eu quero dar um destaque ao versículo 31. Quando o sábio diz, portanto, ele traz um tipo de conclusão ou a enunciação de um efeito natural sobre aquele que rejeita a sabedoria. E ele diz, portanto, eles comerão do fruto do seu conhecimento e se fartarão dos seus próprios planos. Eu vou me usar como ilustração aqui. Eu nunca aprendi a cozinhar. Morei 7 anos sozinho, foi terrível. Fazia nada que prestasse. Me casei, minha esposa muito habilidosa na cozinha, tem me presenteado com refeições muito nobres, mas eu não sei. Se um dia eu depender da minha habilidade na cozinha, eu vou sofrer bastante, eu vou colher aquilo que eu plantei. A ideia é que, se eu não busquei conhecimento a respeito da arte culinária, o que eu vou desfrutar? Eu vou desfrutar aquilo que eu plantei, ou seja, comerei mal. O sábio, ele olha para todo o desenvolvimento humano e ele diz o seguinte: aqueles que rejeitaram a sabedoria vão agora comer do alimento que eles próprios vão produzir. Mas se eles não têm sabedoria, esse alimento certamente será um alimento ruim. Comerão aquilo que sabem fazer. Fartarão naquilo que o seu próprio coração desenvolve. Numa paráfrase, seria algo como: você é o que você come, e você come aquilo que você faz. Se buscou a sabedoria, será farto de Deus. Se negou a sabedoria e se tornou ingênuo, você comerá um alimento sem nutrição. E quero concluir a nossa reflexão, então, olhando aqui para os versos finais, naquilo que eu vou considerar uma espécie de sumário deste sermão de sabedoria. Aqui há um paralelo, é muito comum isso em Provérbios, um discurso de enunciação do ignorante, do sábio, ou do nécio e do justo, algum contraponto que se faz nesse aspecto dualístico da mensagem de sabedoria. No verso 32, dirigindo-se a um ingênuo, ele diz: certamente o desvio dos ingênuos, ou seja, essa negação à sabedoria, os matará. E a complacência dos insensatos os destruirá. Esse é o resultado. Nega a sabedoria de Deus, morrerá e será destruído. Mas observe, verso 33, olha a conjunção adversativa, comparativa. Mas o que me obedecer, o que obedecer à sabedoria, habitará em segurança, em paz, sem temor e sem dano. Sem temor e sem dano. Este é o caminho. Qual escolha faremos nessa vida? Ou qual escolha fizemos em algum momento da nossa vida? Eu quero crer que a maioria de vocês escolheu a sabedoria, por isso vocês estão aqui, por isso estão buscando o conhecimento do Senhor. Mas se há alguém que tem negado a sabedoria, volte-se para ela agora. Não a rejeite. Conheça o Senhor, faça o Senhor conhecido, cumpra a sua missão,
porque é isso que Deus espera de você como igreja. E eu termino lendo aquela proposição, aquela mensagem central que citei no início. A sabedoria clama insistentemente por atenção. Ela está o tempo todo clamando por isso. Hoje eu sou a voz que te faz refletir sobre o assunto. Mas existem aqueles que são insensatos e que a rejeitam, que preferem a ignorância e preferem o escárnio. O que vai acontecer com estes? Ruína, morte, destruição. Mas os sábios, vocês, meus queridos irmãos, da Igreja Batista, vocês agora dizem Tremembé ou ainda continua Taubaté? Não sabe ainda o que dizer. Aqui da Batista em Tremembé, que buscam a sabedoria, que acolhem a sabedoria, encontrarão paz e encontrarão segurança. Que Deus abençoe vocês. Meu Deus,